Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia. E hoje vai ser um bate-papo mais que especial, um vídeo um pouquinho diferente, mas que também será de muita contribuição para todos vocês. Eu tô aqui com o meu amigão, o AC, carinhosamente chamo ele de AC, mas é o Antônio Carlos. E a gente vai conversar hoje sobre autoconhecimento, vamos falar sobre expectativas, a espera que a gente coloca no outro, frustrações, sobre viver o momento presente e tudo isso para auxiliar todos vocês. É que quando a gente fala de expectativa, a gente fala daquilo que a gente espera. Muitas vezes a gente espera do outro um reconhecimento, a gente espera do outro uma gratidão, a gente faz de acordo com aquilo que a gente espera receber. Lembrando que o outro é um universo diferente, então a gente sempre quer que o outro seja como a gente é. E o que acontece? Isso acaba trazendo frustração, você não acha, Cê? Ainda é um assunto muito delicado, né? Porque as pessoas esperam muito pela outra, né? Exato. E aí, quando não acontece aquilo que ela imagina, o que vem na cabeça? Ah, o outro não me ama, meu pai me rejeita, a minha mãe dá mais atenção pro meu irmão do que para mim, porque ele tá olhando em outra ótica, né? Esperando Perfeito. algo em troca. E quando faz algo para ter algo em troca, é muito complicado. Exatamente. Aí a gente pode entender o quê? A gente entra no espaço do quê? Da frustração. Sim. Que muitas vezes, quando a gente gera essa expectativa, que a gente espera muito das pessoas, a gente se frustra. E como que a gente lida com essa frustração? Muitas vezes, né? Porque tudo isso traz o quê? Traz uma ansiedade, porque o esperar já deixa a gente também nesse espaço do quê? De ansiedade. Será que vai ser? Como vai ser? Eu fico esperando porque eu crio na minha mente algo que tem mais relação com o meu mundo do que com o outro. Que é isso que você está dizendo. Sim. E a melhor forma da pessoa controlar essa ansiedade, no meu ponto de vista, né, olhando numa ótica e de experiência própria, é você viver o agora, né? Perfeito. Porque o amanhã, assim, nós temos um plano, mas nós não temos a certeza, Perfeito. né? Exatamente. O amanhã ainda é um mistério, né? Vai acontecer. Então, Exato. e muitas vezes a gente fica, né? Você, que nem hoje, uma sexta-feira, né? E a pessoa tá vivendo, querendo viver a segunda-feira. Exatamente. Né? E aí ela deixa de viver o final de semana. Exatamente. O que eu falo muito é no sentido do... Igual quando você marca uma viagem, né? Você, ao invés de você viver a viagem, a pessoa quer viver o destino. O destino final. O Tipo, destino em vez de final. você aproveitar ali o caminho... É isso aí, o processo. Né? O processo. É. O processo, perfeito. Né? Exatamente. E quando a gente foca no processo, você vive um momento atual, agora. Porque é o que você está lidando nesse momento. Exatamente. Né? Exatamente. Essa, no meu ponto de vista, é a melhor forma da pessoa deixar a ansiedade de lado e viver o dia a dia. Exato. O processo a gente poderia entender como o próprio caminho, então. Perfeito, é isso aí. O próprio né? caminho. Porque Legal. Nesse caminho você pode encontrar vários obstáculos nele, né? Só que se você estiver focado na viagem, como é que você vai atravessar um obstáculo? Você vai bater na pedra e vai cair. Exatamente. Porque você está olhando lá na frente, não está olhando para o chão, né? Exatamente. É igual você dirigir um carro olhando para o retrovisor, olhando para o seu passado. Se você ficar vivendo agora só olhando para o seu passado, né? Você imagina, está dirigindo um carro aqui, olhando para o retrovisor, você vai bater no carro da frente, né? Vai acontecer algo. Exatamente. Porque você só está pensando lá atrás, está olhando para trás. É verdade. Né? Você Então, tem razão. temos que cada vez mais nos concentrarmos no agora, no momento agora, presente. Perfeito, exatamente. Dá uma... Pode continuar, bem. Tá. Então, o que você acha da gente mudar o tema pro viver o momento presente? Porque a gente saiu da expectativa e veio pro momento presente. Mas é porque a expectativa nada mais é do que o cara viver na adiantar. Perfeito, ó a sacada, mano. Não tinha Entendeu? percebido. Não, sensacional. Quando a pessoa não tá, Sensacional, quando a pessoa não justamente, tá aqui, perfeito.
Ele tá onde? Ou ele tá lá No atrás, futuro, ou ele tá lá na frente. Não, e aí, por quê, né? A expectativa, eu já vivo algo que eu criei na minha cabeça, um resultado que tem relação comigo mesmo, que eu criei na minha cabeça do futuro. Eu espero aquilo, né? Você espera aquilo e muitas vezes você espera aquilo olhando pro outro. Exatamente. E aí que entra a frustração, porque Exatamente. às vezes não vai acontecer aquilo que você quer, que você planejou e que tem que acontecer, porque o outro tem uma outra visão de ótica, né? Exato. O outro tem uma outra espera, Exatamente. entendeu? Outro ritmo. Agora me fala uma coisa, e quando a gente se frustra? Você já passou por isso? Já. Por exemplo, eu tava esperando que tal pessoa fizesse assim, eu depositei tanto as minhas energias na pessoa e a pessoa agiu de uma outra forma que eu não estava esperando. Como lidar com isso? Como que a gente se sente? Como é que é isso? Eu entendo isso hoje, né? Depois de passar por algumas frustrações, que nós não temos que ter para ser, nós temos que ser para ter. E quando você é, né? Quando você simplesmente você tira isso da sua frente. Sim. Entendeu? Sim. Porque quando você é, você terá, entendeu? Sim, sim. Agora, quando você esperar ter algo Sim. em troca, Sim. é complicado. Sim, porque aí a gente faz a ponte com o quê? Com o caminho, que é o processo, que é o momento presente. É isso aí. Porque você tá vivendo ali, Sim. você tá sendo. Sim. Né? Você não espera pra ter, não é isso que você tá falando? É isso mesmo. Perfeito. Você sabe que as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender, de compreender, né? E aí elas jogam a responsabilidade de uma expectativa delas na outra pessoa. Sim. Como se fosse uma injustiça com elas mesmas, Sim. né? E na verdade não é. Na verdade, o que a gente realmente precisa compreender é que o outro é um universo distinto e é até injusto a gente esperar do outro aquilo que a gente quer, não aquilo que ele pode dar. Com certeza. É isso mesmo. Não é? Quando você... A questão da espera, né? É porque você está depositando as fichas na pessoa, né? Você tem que depositar as fichas em você, né? Sendo você cada vez mais, né? Sendo a sua essência, o seu íntimo, né? Sem esperar nada de ninguém, nada em troca. Perfeito. Porque a nossa velocidade, o seu pensamento, a sua velocidade é seu. Exato. Só depende de você. Exato. Né? Uhum. Por isso é que daí entra muito no jogo da quê? Dependência emocional. Sim. Então uma coisa vai encadeando a outra. Não, sem dúvida nenhuma, porque tudo tá relacionado, inclusive a gente vai fazer outros temas também, Sim. trazendo, né, assuntos que estão interconectados, mas muitas vezes eu esperar do outro, como você disse, tem a questão de eu viver pelo outro. Então, quantas vezes a gente ouve falar assim, nossa, Carol, eu fiz tanto pela pessoa, eu faço tanto pela pessoa, e a pessoa assim, 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 ou seja, eu boto essa expectativa de acordo com o que eu gostaria que a pessoa fizesse. Aí eu me frustro, porque não vai ser dessa forma. Por quê? Porque ela depende emocionalmente do comportamento do outro. Exatamente. Assim, pra ser feliz. Pra ser feliz. Entendeu? Sendo que a felicidade é simplesmente ela. Ela é a felicidade. Não depende de ninguém. Exatamente. Né? É igual um casal. Um casal não tem que depender do outro para ser feliz. Os dois têm que ser felizes e viver uma vida plena. Perfeito. Né? Agora, quando um depende do outro para ser feliz, uma esposa de TPM, o marido de TPM, é complicado, não é verdade? Nesse negócio feminino dos hormônios aí. Então, não, é o mundo dela, né? É aquela questão hormonal dela. Então, se a pessoa às vezes está lá, tal, qual que é a função? Opa, vamos pra cima. Exato. Né? Não ficar um amuado de um lado, então também vou ficar amuado do outro. Exatamente. Eu falo que relacionamento a gente tem que entender como um complementar o outro. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tô esperando a pessoa que vai me fazer feliz, né? Essa pessoa eu acho que vai me fazer feliz. E na verdade o caminho do autoconhecimento, né? O caminho do autoconhecimento faz a gente entender que a felicidade está dentro da gente mesmo. E que o outro, ele só vem para complementar. Eu não tenho esse poder de fazer o outro feliz, nem o outro tem o poder de me fazer feliz. Mas juntos, felizes individualmente, a gente se torna feliz como casal. Isso, daí as pessoas esperam na relação
essa felicidade, daí vem o quê? Vem a frustração. A questão da espera, muito isso. bem. É um looping. É um looping. Né? É um looping. Exato. E se a pessoa fica se pegando nisso, ela é simplesmente infinitamente. Ele nunca vai. Esse é o movimento. E se ele não entender que a felicidade está nele, que tudo, Isso. que o que ele tem que fazer tem que partir dele, né? Aquela velha história, né? Fazer o bem sem olhar quem, Perfeito. sem nada em troca, Uhum. né? Exato. Aí ele vai cair nessa realidade. Exatamente. Acê, me fala uma coisa, por exemplo, pra você que já teve experiências, assim como muitas pessoas, né, que eu acho que é o nosso dia a dia, é o normal do ser humano, com relação a esperar, né, e ter essa questão de colocar expectativas, de trazer ansiedade, de viver lá no futuro, né, de muitas vezes trazer frustração, de não ser de acordo com aquilo que a gente gostaria. O que você poderia trazer de experiência que você passou, de lição, de aprendizado, alguma dica, alguma coisa para o pessoal? O que eu trago é assim, faça tudo o que você possa fazer no seu máximo, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não dá o máximo dela, né? E ela espera vamos supor assim, um complemento do outro para que ele tenha um impulso. Não. Faça tudo que você tenha que fazer e está na sua mão. Sem esperar do outro, Sem esperar do outro. Uhum. Daí, a partir daí, né, você vai encaminhando e as coisas vão se acontecendo. Agora, quando você não faz o seu máximo e ainda você espera que o outro faça algo complementar, como é complementar o quê? Que se você não fez o seu máximo, entendeu? Exatamente. Então, isso aí daí entra muito naquela questão de autorresponsabilidade, que é muito mais fácil apontar a culpa no outro, apontar o dedo do que você assumir que você não deu o seu melhor. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Inclusive, é algo importante da gente trazer, né? Porque hoje em dia, quem está trilhando esse caminho do autoconhecimento, né? De se conhecer, eu acho que a primeira sacada, o primeiro insight que tem é justamente esse de que tudo é responsabilidade nossa. Totalmente. Não é do outro, a culpa não é do outro, né? E eu acho que a mudança que a gente fica esperando, que o outro vai mudar, mas o meu marido é assim, mas a minha mulher é assim, mas o meu amigo é assim, o meu filho é assado. Quando, na verdade, se a gente focar em nós, a gente consegue compreender que a gente mudando, o outro muda e a gente muda tudo ao nosso redor também, né? Porque tudo muda quando alguma coisa muda, né? Dentro de nós. Dentro de nós, né? Uma coisa simples para se fazer, para a pessoa entender, é assim, ó. Né? O que você quer? Vamos imaginar uma pessoa que está buscando um relacionamento, ou uma pessoa que vive um relacionamento, certo? Fala assim, eu quero que o meu marido né, seja assim, eu quero que aconteça assado, eu quero, tá. Daí você passa uma linha, põe, tá, e você? Você é a pessoa que você espera do seu marido? Exatamente. Né? Você faz aquilo que você espera dele, né? Então, faça você. Seja uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor pessoa na sua relação, que você vai ter a pessoa melhor na sua relação. Exatamente. Aí a gente volta no looping que a gente tá falando, que tá tudo interconectado, tudo ligado, que é o quê? A espera. Eu tô sempre nesse movimento de esperar o outro, quando na verdade, será que o outro não se frustra com a gente também? Será que o outro não tem esse movimento, ou a gente se coloca nesse lugar de vítima e diz assim, puxa vida, olha, não saiu como eu esperava, eu tô esperando que a pessoa mude, eu sempre tô nesse lugar de espera porque eu não tomo a responsabilidade e as rédeas da minha vida. Mas será que o outro também não tá chateado com a gente? Se a gente tiver empatia e se colocar nesse lugar do outro, será que o outro também não decepciona com a gente? Com certeza. Com o nosso, comportamento. E como identificar isso? Exato. Num diálogo aberto. Perfeito. Assim, Num diálogo aberto, onde você... Exatamente. Comunicação. Comunicação é tudo. Porque você traça um perfil do próximo com aquilo que você quer. Mas você também não é aquilo que você espera lá. Então, um diálogo, né? Fala, poxa, né? O que está acontecendo? Né? Por que está agindo assim? Daí a pessoa fala, você espera tudo de mim? E o que eu espero de você? Exatamente. E por isso que é bom um diálogo, né? Exatamente.
falando em diálogo, né? A gente tá vendo vários temas, várias ideias. A gente, né, tá fazendo aqui uma misturinha de tudo, mas tem até uma historinha interessante, né? Breve que eu vou contar aqui, que é o quê? Tinha um casal que estava casado por muitos anos, já um casal de idosos. E todo café da manhã, eles cortavam um pão e davam um pedacinho. Meu Deus, como é que chama? A tampinha do pão para um e o outro ficava. A pontinha do pão para um e o outro ficava com a outra. E isso foi por anos. Por quê? Porque pra ele, que dava pra ela, ele gostava mais da pontinha do pão. Ele amava a pontinha do pão. Então ele falava assim, eu vou dar pra ela porque ela vai amar a pontinha do pão. Certo? Se eu amo, né? Se eu amo, ela vai amar. E assim foi por vários anos e ela aceitava, né? Essa pontinha do pão, só que ela gostava da outra parte. E nunca falou. E aí teve um dia que ela falou, não, depois de tanto tempo não tem problema, vai, eu vou pegar a pontinha pra mim. Aí ele pegou a pontinha pra ele, e aí ela falou assim, nossa, graças a Deus, eu sempre amei a outra parte do pão, mas como eu queria te agradar, eu sempre aceitei a sua. Ou seja, a falta de diálogo, a falta de comunicação, achando que o outro gostava daquilo e não gostava, e a falha da comunicação. Então, o quanto é importante o diálogo, a comunicação assertiva mediante um casal, mas não foi assim, o que está acontecendo, para se alinhar sempre, né? Sempre. O diálogo, né, a comunicação é muito... E assim, né, diretamente, né, se você quando você é aquela pessoa que você busca no outro, né? Vamos dizer assim, que eu quero uma pessoa alegre, feliz, tal, mas você é aquilo, sou. Mas meu pai não é, então decida, né? Porque você tem livre-arbítrio, você não é aprisionado. Exatamente. Né? Não, mas já faz 20 anos, tenho certeza que ele vai mudar, vai ter 20 anos já, entendeu? E você sempre na espera do próximo, E se você né, quando você passa a ser aquilo que você deseja, né, então decida. Exato. Né? Exatamente. Muito bom o nosso bate-papo. Excelente. Você gostaria de trazer alguma coisa, uma mensagem para o pessoal sobre todas essas questões, né? Sobre esse punhado aí de informações que a gente trouxe? Quer falar alguma coisa, uma mensagem? O que eu deixo esteja presente, né? Aqui estamos aqui. Não estou com o celular na mão, não estou olhando para a televisão. Estamos aqui. Então viva o presente, viva o momento que você está, entendeu? Não adianta a gente aqui, eu com a cabeça no celular e pensando na segunda-feira. Exatamente. Viva o momento agora. Exatamente. A sua vida vai ficar leve, você vai entender melhor você vai se frustrar menos. Exatamente. Vai esperar menos. Vai esperar menos e você vai ver que a vida é muito além do que uma expectativa né, porque você vai passar a vivê-la. Né? Exatamente. É isso que eu deixo. Muito bem, então. Eu espero que essa mensagem, esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão e namastê. Gratidão.